Eu sofri quando Deus ficou em silêncio. Você já sentiu como se o céu tivesse se fechado justamente quando sua fé mais precisava de uma resposta? Quando você ora com sinceridade, busca um sinal, espera um milagre, e tudo o que encontra é silêncio. Hoje você vai compreender o que realmente está por trás desse silêncio divino e qual é o propósito que Deus esconde nesses momentos. Porque talvez o que você esteja vivendo agora não seja abandono nem castigo, mas o início de uma obra profunda que Deus está realizando em você sem que você perceba. Eu falo isso com autoridade de quem já atravessou esse deserto. Também vivi dias em que o silêncio de Deus pesava mais do que qualquer dor visível. Estudando a palavra, caminhando com pessoas que passaram pelo mesmo processo e enfrentando minhas próprias crises espirituais, entendi que Deus não se cala por ausência, mas por estratégia. E o que vou revelar ao longo deste vídeo pode transformar completamente a forma como você interpreta esse período da sua vida. Porque o silêncio que hoje parece vazio pode ser exatamente o lugar onde Deus está preparando a revelação que você ainda não consegue ver. Quando o silêncio parece rejeição. O silêncio de Deus quase nunca é interpretado como neutralidade, ele é sentido como rejeição. A mente não sabe lidar com a ausência de resposta e, para não ficar no vazio, cria uma explicação própria. É nesse ponto que o coração começa a pensar que fez algo errado, que perdeu o favor de Deus, que foi deixado de lado. Não porque isso seja verdade, mas porque o ser humano precisa dar sentido à dor. Quando Deus não responde, a fé entra em conflito com a emoção. A fé diz que ele continua presente, mas a emoção grita que algo mudou. E esse choque interno gera culpa silenciosa. A pessoa começa a se vigiar, a se acusar, a revisar atitudes antigas, palavras ditas, decisões tomadas. O silêncio passa a ser lido como um julgamento invisível. E isso machuca profundamente, porque ninguém nos ensinou a lidar com um Deus que ama, mas não explica. Esse é um dos momentos mais delicados da vida espiritual. Não é quando Deus diz não. É quando Ele não diz nada, porque o não ainda preserva a relação. O silêncio parece rompê-la. E é aqui que muitos começam a se afastar por dentro, mesmo continuando por fora. Não porque deixaram de amar a Deus, mas porque acreditaram em silêncio que não eram mais amados. Se você já sentiu isso, saiba de algo importante. O silêncio não é um veredito. Ele não define quem você é diante de Deus. Ele apenas expõe o quanto nós ainda associamos amor divino com respostas imediatas. E entender isso é essencial, porque a próxima etapa desse processo toca em algo ainda mais profundo. A solidão de continuar acreditando mesmo quando tudo parece parado. O dia em que o céu pareceu fechado não foi um dia marcado por tragédia, nem por um grande erro. Foi um dia comum, desses que começam iguais aos outros. A oração saiu da boca como sempre saiu. As palavras eram conhecidas, sinceras, até bem formuladas. Mas, pela primeira vez, algo não voltou. Não houve aquela sensação de alívio. Não veio a paz silenciosa. Não apareceu nem mesmo o desconforto que costuma empurrar a fé para a frente. O que veio foi um vazio. Um silêncio limpo, direto, sem explicação. Foi ali que o céu pareceu fechado. Quando isso acontece, a primeira reação não é desespero, é estranhamento. A gente ora de novo, como quem testa um microfone. Repete a oração, muda as palavras, ajusta o tom, mas nada muda. O silêncio permanece. E aos poucos, algo começa a se mover por dentro. Não é revolta, é insegurança. A fé começa a andar com cuidado, como se estivesse pisando em um chão que pode ceder a qualquer momento. Esse dia marca uma transição invisível. Até ali, acreditar era algo natural, quase automático. A partir dali, acreditar exige esforço. Não porque Deus tenha mudado, mas porque a relação entrou em um território onde não há respostas fáceis. O céu fechado não grita, ele não ameaça, ele simplesmente não se manifesta. E isso é o que mais desestabiliza, porque não há com o que lutar. Não há um não claro, não há uma porta batida. Há apenas a ausência de sinal. Nesse momento,
A mente começa a trabalhar sozinha. Ela revisita conversas antigas com Deus, promessas feitas, decisões tomadas. Tudo vira material de análise. A pessoa começa a procurar uma causa para o silêncio, como se ele fosse um efeito direto de algum erro específico. Mas quanto mais procura, menos encontra. E essa falta de resposta gera uma tensão constante, um estado de espera que cansa sem parecer cansativo no início. O céu fechado também muda a forma como a pessoa se vê diante dos outros. Por fora, nada parece diferente. Ela continua indo, falando, participando. Mas por dentro, algo se deslocou. Existe uma sensação difícil de explicar, como se a fé tivesse perdido o som. Ela ainda existe, mas não ecoa. E isso cria uma solidão profunda, porque é difícil compartilhar um silêncio que nem você mesmo entende. Esse dia é perigoso não porque destrói a fé de imediato, mas porque começa a desgastá-la lentamente. O coração passa a funcionar em modo de contenção. A esperança não some, mas fica menor. A expectativa é ajustada para baixo, não por falta de crença, mas por autoproteção. A pessoa continua acreditando, mas já não espera tanto. E isso dói, porque esperar menos em Deus nunca foi o plano original da fé. Mas há algo importante que quase ninguém percebe nesse ponto. O céu fechado não é um sinal de afastamento divino. É um sinal de transição espiritual. É o momento em que a fé deixa de ser sustentada por sensações e começa a ser testada em sua essência. Deus não se cala para confundir. Ele se cala quando a relação precisa amadurecer. E amadurecer quase sempre começa com desconforto. Se você reconhece esse dia, se algo dentro de você se identifica com essa sensação de oração, sem resposta, e presença sem sensação, isso não significa que você falhou. Significa que você entrou em uma fase da caminhada que poucos falam, mas muitos vivem. O céu parece fechado, mas a história ainda está em movimento. E o que esse silêncio provoca dentro de você prepara o terreno para algo que só pode nascer depois que as respostas fáceis desaparecem. Quando o silêncio parece rejeição. Quando Deus permanece em silêncio, o coração raramente entende isso como neutralidade. O silêncio quase sempre é traduzido como rejeição. Não porque alguém nos ensinou isso, mas porque o ser humano precisa de sentido para continuar. Quando não há resposta, a mente cria uma. E quase sempre ela aponta para dentro, dizendo que o problema está em você. Algo que você fez. Algo que você deixou de fazer. Algo que Deus desaprovou. Esse é um processo silencioso e perigoso. A pessoa não se revolta contra Deus. Ela se volta contra si mesma. Começa a revisar atitudes antigas, palavras ditas em momentos frágeis, decisões tomadas sem plena certeza. O silêncio passa a ser lido como um sinal de desaprovação divina. E isso machuca mais do que qualquer correção direta, porque não vem acompanhado de explicação, apenas de suspeita. A fé entra em conflito com a emoção. A fé ainda afirma que Deus é bom, que Ele não abandona, que permanece fiel. Mas a emoção começa a sussurrar outra coisa. Ela diz que talvez você não seja digno de resposta. Que talvez Deus esteja atento aos outros, mas não a você. Esse conflito interno não explode. Ele se infiltra. Ele corrói lentamente a confiança e cria uma sensação constante de estar em falta. Nesse estágio, a pessoa começa a se vigiar espiritualmente. Cada pensamento vira motivo de culpa. Cada dúvida vira prova de fraqueza. A oração deixa de ser descanso e passa a ser esforço. Não se ora mais com liberdade, mas com medo de errar, de dizer algo errado, de não merecer ser ouvido. O relacionamento com Deus, que deveria ser lugar de refúgio, começa a parecer um tribunal invisível. O mais doloroso é que ninguém vê isso de fora. A pessoa continua presente, continua falando de fé, continua aconselhando outros, mas por dentro carrega a sensação de que foi deixada de lado. É uma rejeição sem palavras, sem gesto, sem confirmação. Apenas uma interpretação construída no silêncio, e interpretações criadas na dor quase nunca são justas. Esse é o ponto em que muitos se afastam internamente. Não abandonam Deus,
mas se distanciam emocionalmente. Diminuem a expectativa, reduzem a entrega, param de esperar algo profundo, não por falta de amor, mas por medo de se machucar de novo. A rejeição percebida gera autoproteção, e a fé, que deveria expandir, começa a se retrair. Mas aqui existe uma verdade que precisa ser dita com clareza. O silêncio de Deus não é um veredito sobre o seu valor. Ele não é prova de rejeição. Ele não é punição disfarçada. O problema não está no silêncio em si, mas no significado que damos a ele. Deus não se cala porque se afastou. Ele se cala porque a relação entrou em um nível onde respostas automáticas não sustentam mais o crescimento espiritual. A rejeição sentida no silêncio revela algo importante sobre nós. Revela o quanto ainda associamos amor divino com retorno imediato. Revela o quanto nossa fé foi construída em experiências sensoriais e não em confiança profunda. E isso não é uma acusação, é um diagnóstico. Deus não expõe isso para nos ferir, mas para nos curar de uma fé dependente de sinais constantes. Se você sentiu essa rejeição, se já acreditou que o silêncio era um afastamento pessoal de Deus, isso não te torna fraco, te torna humano. O coração humano precisa aprender a separar a ausência de resposta de ausência de amor. E esse aprendizado não acontece em dias tranquilos. Ele acontece exatamente aqui, quando o silêncio parece dizer algo que Deus nunca disse. E o que vem depois desse estágio é ainda mais profundo. Porque depois de sentir rejeição, surge algo que poucos conseguem explicar. A solidão de continuar acreditando mesmo quando ninguém confirma que vale a pena continuar. É sobre isso que precisamos falar a seguir. Tente a solidão de continuar acreditando. Existe uma solidão específica, que só quem permanece na fé conhece. Não é a solidão de quem perdeu tudo, nem de quem se afastou de Deus. É a solidão de quem continua acreditando, mesmo sem sinais, mesmo sem respostas, mesmo sem sentir nada. Por fora, a vida espiritual segue. Por dentro, existe um vazio difícil de nomear. Você ainda crê, mas já não tem com quem compartilhar o peso dessa crença silenciosa. Nesse ponto, a fé deixa de ser confirmada pelo ambiente. As pessoas ao redor falam de vitórias, de portas abertas, de respostas claras. Você escuta, se alegra por elas, mas algo dentro de você se fecha. Não por inveja, mas por cansaço. Porque a sua história não tem novidade para contar. Ela tem espera. E a espera prolongada isola, porque não gera narrativa inspiradora, apenas resistência. Continuar acreditando em silêncio exige um tipo de força que ninguém aplaude. Não há testemunho impactante, não há frase de efeito. Existe apenas a decisão diária de não desistir. E essa decisão, repetida dia após dia, vai criando uma distância entre você e os outros. Não porque você se acha diferente, mas porque ninguém pergunta como é continuar crendo quando não há retorno visível. A solidão aumenta quando você percebe que até suas orações mudaram. Elas ficam mais curtas, mais cautelosas. Não porque você perdeu fé, mas porque aprendeu a se proteger da frustração. Você ora sem expectativa, como quem fala sabendo que pode não ouvir resposta alguma. E isso cria uma relação estranha com Deus. Uma relação fiel, mas contida. Presente, mas ferida. Esse é um dos momentos mais delicados da caminhada espiritual, porque a solidão não vem de fora. Ela nasce dentro. Você está cercado de pessoas, de mensagens, de conteúdos espirituais, mas sente que ninguém está vivendo exatamente o que você está vivendo. A fé se torna um lugar interno, silencioso, quase secreto. E carregar isso sozinho cansa mais do que qualquer luta visível. Muitos desistem aqui, não de forma dramática, mas gradual. Reduzem a intensidade, diminuem a entrega, param de esperar algo profundo. Não porque deixaram de amar a Deus, mas porque a solidão da espera prolongada desgasta. A fé continua existindo, mas já não pulsa como antes. Ela funciona no modo de sobrevivência. Mas há algo essencial que precisa ser dito com clareza. Essa solidão não é sinal de abandono. Ela é sinal de maturidade sendo construída. Deus não retira a presença.
Ele retira o apoio visível para que a fé aprenda a caminhar sozinha. E isso dói, porque ninguém gosta de crescer sem aplauso, sem confirmação, sem conforto. Continuar acreditando nesse estágio é uma escolha profunda. Não é motivada por emoção nem por promessa imediata. É sustentada por algo mais silencioso e mais forte: confiança. E confiança verdadeira só nasce quando não há garantias aparentes. Deus usa essa solidão para separar fé de dependência emocional. Ele não afasta pessoas, ele aprofunda raízes. Se você se sente sozinho na sua fé, isso não significa que está longe de Deus. Significa que você está em um ponto onde poucos chegam. Um ponto onde acreditar não depende mais do que se sente, mas do que se sabe, mesmo quando o coração ainda não acompanha. E essa solidão prepara algo ainda mais desafiador. Porque quando o silêncio se prolonga, ele começa a tocar em medos mais profundos. Medos que quase ninguém admite em voz alta. É sobre isso que precisamos avançar agora. O medo de ter sido esquecido por Deus. Quando o silêncio se prolonga, ele começa a tocar em um medo que quase ninguém admite. Não é mais apenas a dúvida sobre respostas. É o medo de ter sido esquecido. A mente começa a formular perguntas que não surgem em momentos comuns da fé. Será que Deus ainda se lembra de mim? Será que minha história ainda importa? Será que minha oração se perdeu no meio de tantas outras? Esse medo não nasce da falta de fé, nasce da falta de retorno, e ele cresce no escuro. Esse pensamento não chega de forma brusca, ele se infiltra aos poucos. Primeiro vem a comparação. Você observa pessoas sendo alcançadas, ajudadas, respondidas, vê testemunhos, mudanças, portas se abrindo. E enquanto você se alegra por elas, algo se contrai por dentro. A pergunta silenciosa surge: por que com todos parece acontecer algo, menos comigo? A fé continua, mas a confiança começa a ser testada em outro nível. O medo de ser esquecido por Deus é um dos mais dolorosos, porque atinge diretamente a identidade espiritual. Ele faz a pessoa questionar se ainda é vista, se ainda é amada, se ainda é considerada. Não é rebeldia, é vulnerabilidade extrema. É o coração tentando entender seu lugar quando não recebe nenhum sinal de confirmação. E nesse ponto, a fé começa a lutar para não se transformar em resignação. Esse medo também altera a forma como a pessoa se posiciona diante de Deus. A oração passa a ser mais contida, quase tímida. Não se pede mais com ousadia. Não se espera mais com intensidade. Existe uma sensação de estar incomodando, de estar insistindo demais. Como se Deus estivesse ocupado demais para ouvir uma história que já demorou demais para ser resolvida. A solidão espiritual se aprofunda aqui, porque esse medo não costuma ser compartilhado. Parece errado dizer em voz alta que se sente esquecido por Deus. Parece falta de gratidão, falta de fé, falta de maturidade. Então, a pessoa guarda isso para si. E quanto mais guarda, mais pesado fica. O silêncio de Deus se mistura com o silêncio interno, criando um espaço onde pensamentos se acumulam sem confronto. Mas existe algo essencial que precisa ser esclarecido nesse ponto. Deus não esquece. O esquecimento é uma limitação humana, não divina. O problema não está em Deus perder de vista alguém. O problema está na nossa dificuldade de perceber o tempo de Deus quando ele não coincide com o nosso. A sensação de esquecimento nasce quando esperamos que Deus se mova dentro do nosso ritmo emocional. Esse medo revela o quanto associamos cuidado divino com intervenções imediatas. Revela o quanto esperamos que Deus confirme constantemente que estamos sendo vistos. E quando essa confirmação não vem, a mente tenta preencher o vazio com conclusões dolorosas. Mas Deus não trabalha com ausência de memória. Ele trabalha com propósito. E propósito quase sempre exige tempo, silêncio e espera. Sentir-se esquecido não significa estar esquecido. Significa estar em um processo onde a fé precisa aprender a confiar sem garantias visíveis. Deus não abandona histórias no meio do caminho. Ele as conduz por caminhos que nem sempre fazem sentido,
enquanto estão sendo trilhados. O silêncio não apaga ninguém, ele apenas esconde o movimento. Se esse medo já passou pelo seu coração, isso não te desqualifica espiritualmente. Isso revela o quanto você se importa com Deus e com o que Ele faz na sua vida. E é exatamente esse medo que prepara o terreno para algo ainda mais delicado. Porque quando a sensação de esquecimento se instala, a oração começa a mudar de forma. E é aí que o peso espiritual se torna ainda mais evidente. Quando orar começa a pesar, há um momento em que a oração deixa de ser refúgio e passa a ser esforço. Não porque a fé acabou, mas porque o silêncio prolongado muda a relação com as palavras. Antes, orar era descanso, agora parece trabalho. Você se aproxima de Deus com cuidado, mede frases, evita expectativas. Não é frieza, é autoproteção. O coração aprendeu que pedir dói quando não há resposta, então ele tenta se poupar. Nesse estágio, a oração se torna mais curta, menos espontânea. Não por falta de assunto, mas por excesso de cansaço. Você sabe o que quer dizer, mas algo trava. Existe um peso invisível, como se cada pedido precisasse ser justificado. A liberdade se reduz, a ousadia some. A oração passa a acontecer mais por compromisso do que por desejo. E isso gera culpa, porque ninguém quer admitir que falar com Deus ficou difícil. O peso aumenta quando você percebe que continua orando mesmo sem vontade. Isso revela fidelidade, mas também exaustão. Você permanece porque sabe que não há outro lugar para ir. Ainda assim, algo dentro de você sente que está carregando a fé no braço e não sendo carregado por ela. A oração vira resistência, e resistir por muito tempo sem alívio consome por dentro. Esse peso também distorce a imagem de Deus. Sem perceber, você começa a enxergá-lo como distante, exigente, ocupado. Não porque ele seja assim, mas porque o silêncio prolongado cria ruído emocional. A mente tenta explicar a ausência de resposta, transformando Deus em alguém difícil de acessar. E quanto mais difícil ele parece, mais pesado fica orar. É um ciclo silencioso que se alimenta sozinho. Muitos interpretam esse momento como sinal de fraqueza espiritual. Acham que estão orando errado, crendo pouco, pedindo demais. Tentam corrigir a forma, mudar palavras, adotar novos métodos. Mas o problema não está na técnica, está no desgaste emocional acumulado. Orar pesa, porque o coração está cansado de esperar sem entender. Aqui existe uma verdade importante que precisa ser dita sem rodeios. O peso da oração não afasta Deus, ele revela a humanidade. A Bíblia está cheia de homens e mulheres que continuaram orando mesmo quando não sentiam nada além de cansaço. A diferença é que poucos falam sobre isso hoje. Criamos uma imagem de fé sempre forte, sempre animada, sempre confiante. Mas a fé real também passa por dias em que orar é um ato de sobrevivência. Deus não se ofende quando a oração pesa. Ele não se distancia quando o coração chega cansado. O silêncio não exige desempenho. Ele exige permanência. E permanecer quando orar pesa é uma das formas mais profundas de fidelidade. Não porque é bonito, mas porque é real. É aqui que a fé deixa de ser sentimento e se torna decisão. Se você sente esse peso, não tente fugir dele, não se acuse, não se compare. Reconheça o estágio em que você está. Deus não está esperando uma oração perfeita. Ele está presente no esforço silencioso de quem continua voltando, mesmo sem vontade, mesmo sem resposta. Esse peso não é o fim da fé, é o sinal de que algo está sendo tratado em um nível mais profundo. E é exatamente nesse ponto que surge outro desafio. Quando orar pesa, a mente começa a falar mais alto. Pensamentos se acumulam, vozes internas ganham força. O silêncio de Deus abre espaço para algo que precisa ser confrontado com cuidado. É sobre isso que precisamos avançar agora. A voz interior, que cresce no silêncio. Quando o silêncio de Deus se prolonga, algo inevitável acontece. Outras vozes começam a ocupar o espaço.
E a mais forte delas não vem de fora. Ela nasce dentro. A voz interior cresce quando não há resposta externa. Pensamentos ganham volume. Interpretações se multiplicam. Conclusões começam a se formar sem confronto. O silêncio cria um eco interno, e nem sempre esse eco é verdadeiro. Essa voz não chega gritando. Ela se apresenta como lógica. Ela parece razoável. Diz que talvez você esteja esperando demais, que talvez precise aceitar que algumas coisas não vão mudar, que talvez sua fé tenha sido ingênua. Ela não ataca Deus diretamente. Ela questiona você. Questiona sua perseverança, suas escolhas, sua esperança. E justamente por parecer sensata, ela convence. No início, essa voz soa como reflexão madura, parece discernimento. Mas aos poucos, ela começa a carregar peso emocional. Ela traz lembranças antigas, falhas passadas, momentos em que você errou. Tudo vira argumento para justificar o silêncio. A mente cria uma narrativa coerente, mas não necessariamente verdadeira. Uma narrativa onde o silêncio de Deus precisa ser explicado, mesmo que à custa da sua paz. Esse é um ponto delicado, porque a fé sempre conviveu com o pensamento. Questionar nunca foi pecado. O problema começa quando o pensamento deixa de dialogar com Deus e passa a falar sozinho. Sem resposta divina, a mente assume o controle, e ela nem sempre é uma boa guia quando está ferida. Pensamentos feridos produzem conclusões duras, e conclusões duras moldam a forma como você se vê e se posiciona diante de Deus. A voz interior também alimenta comparações. Ela observa a vida dos outros e transforma isso em prova contra você. Diz que algo está errado, que você ficou para trás, que sua história parou. Ela usa fatos reais para construir interpretações falsas. E quanto mais você escuta, mais difícil fica distinguir fé de autoproteção, confiança de resignação. Nesse estágio, o silêncio de Deus parece dar permissão para a mente falar sem limite. Mas isso é uma ilusão. Deus não se cala para que a mente governe. Ele se cala para revelar o que está governando dentro de você. O silêncio expõe vozes que antes eram abafadas por respostas rápidas. Ele traz à tona inseguranças, medos e crenças ocultas que precisam ser tratadas. A fé amadurece quando aprende a reconhecer essas vozes sem obedecê-las. Não é sobre silenciar a mente à força. É sobre não permitir que pensamentos momentâneos definam verdades eternas. Deus não está ausente quando a mente fala alto. Ele está permitindo que você perceba o quanto ainda depende de confirmações externas para sustentar a confiança. A voz interior pode ser cruel, mas ela também é reveladora. Ela mostra onde a fé ainda está apoiada em sentimentos, resultados e controle. Deus usa o silêncio para enfraquecer essas dependências, não para destruir a fé, mas para purificá-la. Quando a mente perde o controle absoluto, a confiança começa a nascer em outro lugar, mais profundo, menos ruidoso. Se você percebe essa voz interna questionando tudo, isso não significa que você está perdendo a fé. Significa que sua fé está sendo testada em um nível mais honesto. Deus não foge das perguntas difíceis, mas ele também não responde enquanto a mente ainda tenta comandar o processo. O silêncio ensina a escutar de outra forma, não a própria ansiedade, mas algo mais estável. Esse confronto interno prepara o próximo estágio. Porque depois que a voz interior cresce e perde força, algo fica evidente. O silêncio começa a revelar não quem Deus é, mas quem nós somos quando não temos controle. E essa revelação muda tudo. É sobre isso que precisamos falar a seguir. O que o silêncio revela sobre a nossa fé. Depois que as vozes internas perdem força, algo fica claro de um jeito quase desconfortável. O silêncio de Deus não estava apenas escondendo respostas. Ele estava revelando a base da nossa fé. Quando tudo fica quieto do lado de fora, o que sustenta a crença aparece. E nem sempre o que aparece é o que imaginávamos. Muitos descobrem, nesse ponto, que acreditavam mais nos resultados do que no relacionamento.
A fé estava profundamente ligada a sinais, respostas, movimentos visíveis. Quando isso some, a sensação é de perda de chão. Não porque Deus saiu, mas porque a fé estava apoiada em algo que não podia sustentar uma caminhada longa. O silêncio expõe isso sem acusar. Ele apenas mostra. Esse momento é desconfortável, porque desmonta ilusões. A pessoa percebe que confundiu confiança com expectativa, entrega com controle, esperança com cronograma. Percebe que a fé funcionava bem enquanto Deus se movia dentro do ritmo esperado. Mas quando o ritmo muda, a fé entra em crise. Não por falta de sinceridade, mas por imaturidade natural. E toda fé imatura precisa ser confrontada para crescer. O silêncio também revela o quanto usamos Deus como resposta para nossas urgências. Orávamos esperando alívio imediato, direção rápida, confirmação clara. Quando isso não acontece, a relação parece perder sentido. Mas o problema não está na oração. Está na forma como entendemos Deus. Ele não existe para resolver pressas emocionais. Ele existe para formar caráter, identidade e confiança profunda. E isso exige tempo. Nesse estágio, a fé começa a se despir de adornos. Não sobra discurso bonito, nem frases prontas. Sobra apenas a decisão de continuar ou não. Continuar sem garantia, sem promessa renovada, sem sinal visível. É aqui que a fé deixa de ser algo que sentimos e passa a ser algo que escolhemos. Não por obrigação, mas por entendimento silencioso de que Deus continua sendo Deus, mesmo quando não se manifesta como gostaríamos. Essa revelação não é humilhante. Ela é libertadora, porque quando a fé se desprende da necessidade constante de resposta, ela se torna mais leve, menos ansiosa, menos dependente. O silêncio ensina que Deus não precisa provar nada para continuar sendo confiável. Ele já é. E essa compreensão muda a forma como você se posiciona diante dele. A fé revelada no silêncio é mais simples e mais profunda. Ela não exige explicações completas. Ela aceita caminhar sem mapa, não porque desistiu de entender, mas porque aprendeu a confiar. E essa confiança não nasce da emoção. Ela nasce da permanência, de continuar mesmo quando nada reforça a decisão. Se o silêncio revelou fragilidades na sua fé, isso não é derrota, é crescimento. Deus não expõe para envergonhar, Ele expõe para curar. Uma fé que nunca é testada pelo silêncio permanece superficial. Uma fé que atravessa o silêncio se torna estável. E estabilidade espiritual não se constrói com respostas rápidas, mas com confiança sustentada no escuro. Essa revelação prepara algo ainda mais profundo. Porque depois que a fé é revelada, algo começa a se mover em um nível que não pode ser visto nem sentido de imediato. O silêncio deixa de ser apenas ausência e passa a ser cenário de transformação. É sobre esse trabalho oculto que precisamos avançar agora. O trabalho oculto de Deus, que você não consegue ver. Existe um momento em que o silêncio deixa de parecer apenas ausência e começa a se revelar como cenário. Nada muda por fora, mas algo começa a se mover por dentro de forma quase imperceptível. Deus não está parado. Ele está trabalhando em um nível que não gera sinais imediatos. E isso é difícil de aceitar, porque fomos ensinados a reconhecer a ação divina apenas quando algo visível acontece. Nesse estágio, Deus não está ajustando circunstâncias. Ele está ajustando estruturas internas. Ele mexe em expectativas, desfaz dependências, reorganiza motivações. É um trabalho silencioso, profundo e muitas vezes desconfortável. Não há anúncio, não há confirmação externa. A transformação acontece enquanto você continua vivendo, esperando, lidando com o mesmo cenário de sempre. Por isso parece que nada está acontecendo. O silêncio serve para enfraquecer aquilo que não pode sustentar o futuro que Deus prepara. Ele toca em áreas onde a fé estava apoiada em controle, previsibilidade e recompensa rápida. Deus começa a retirar essas muletas com cuidado, mas com firmeza. Não para te deixar cair,
mas para te ensinar a andar de outra forma. Uma forma menos ansiosa, menos dependente de sinais, mais enraizada em confiança. Esse trabalho oculto também redefine identidade. Quando Deus não responde como antes, você deixa de se definir pelo que recebe dele e começa a se definir pelo que permanece mesmo sem receber. Isso muda tudo. A fé deixa de ser uma troca emocional e se torna uma relação estável. Deus não quer seguidores que só caminham quando há incentivo. Ele forma pessoas capazes de permanecer quando não há estímulo algum. O problema é que esse tipo de obra não gera sensação imediata. Pelo contrário, muitas vezes gera desconforto, insegurança e sensação de atraso. Você olha para a própria vida e pensa que está parado, enquanto outros avançam. Mas o avanço que Deus promove nesse período não é horizontal. Ele é vertical. Ele aprofunda raízes. E raízes profundas não crescem rápido, crescem em silêncio. O silêncio também cria espaço para que antigas feridas venham à tona. Coisas que estavam escondidas atrás de atividades espirituais intensas começam a aparecer. Medos antigos, inseguranças não resolvidas, padrões de comportamento repetidos. Deus usa o silêncio para trazer isso à superfície, não para te expor, mas para te libertar. Ele trata o que respostas rápidas apenas encobriam. Enquanto você espera por uma mudança externa, Deus está preparando sua estrutura interna para suportar aquilo que vem depois. Porque bênçãos sem estrutura geram perda. Respostas sem maturidade geram confusão. Deus não trabalha apenas para te dar algo. Ele trabalha para te preparar para sustentar aquilo que ele pretende entregar. E essa preparação raramente acontece em momentos de barulho. O silêncio também ensina a reconhecer Deus de outra forma, não pelo que ele faz, mas por quem ele é. Aos poucos, a necessidade de sinais diminui. A fé fica menos reativa e mais estável. Você começa a perceber que Deus continua presente mesmo quando não se manifesta do jeito esperado. Essa percepção não vem de uma experiência forte. Ela nasce da convivência prolongada com o silêncio. Se você sente que está parado, talvez esteja sendo preparado. Se sente que nada acontece, talvez muita coisa esteja sendo ajustada em você. Deus não desperdiça silêncio. Ele usa esse espaço para fazer o que não poderia ser feito em meio a respostas rápidas e emoções intensas. O trabalho oculto é lento, mas é sólido. Ele constrói algo que não desmorona facilmente depois. Esse entendimento muda a forma como você espera. A espera deixa de ser passiva e passa a ser consciente. Você não espera apenas por uma resposta. Você permite que o processo faça o que precisa ser feito em você. E é exatamente nesse ponto que algo começa a mudar de forma definitiva. Porque chega um momento em que a necessidade de resposta perde força. E quando isso acontece, a relação com Deus entra em outro nível. É sobre esse ponto de virada que precisamos falar a seguir. O momento em que você para de exigir respostas. Existe um ponto silencioso na caminhada espiritual em que algo muda por dentro sem fazer alarde. Não é quando Deus fala. É quando você para de exigir que Ele fale. Esse momento não nasce da desistência, nasce do esgotamento da tentativa de controlar o processo. Depois de tanto esperar, questionar, interpretar e se proteger, algo se rende. Não há dor, mas a realidade de que nem tudo precisa ser explicado para continuar sendo confiável. Parar de exigir respostas não significa perder interesse, nem aceitar qualquer coisa. Significa reconhecer um limite interno. O coração entende que já fez todas as perguntas possíveis e que continuar insistindo nelas só prolonga o desgaste. A fé deixa de negociar, não porque ficou fraca, mas porque amadureceu. Ela entende que exigir resposta não acelera o tempo de Deus, apenas aumenta a ansiedade humana. Esse momento é delicado porque parece passividade, mas não é. É uma forma mais profunda de entrega. Você continua orando, mas sem cobrança. Continua esperando, mas sem cronograma. Continua confiando, mas sem condições. Algo se solta por dentro. A tensão diminui.
O controle cede espaço à confiança. E essa mudança não acontece porque tudo foi resolvido, mas porque você percebeu que viver em constante exigência estava te consumindo. Quando a exigência cai, a relação com Deus muda de tom. Ela fica mais silenciosa, mas também mais honesta. Não há mais discurso ensaiado, nem expectativa de performance espiritual. A presença, a permanência. Você se aproxima de Deus não para obter algo imediato, mas porque sabe que não existe outro lugar onde sua fé faça sentido. Isso é maturidade espiritual, ainda que venha acompanhada de silêncio. Nesse ponto, a oração se transforma. Ela deixa de ser pedido constante e passa a ser entrega diária. Não se ora menos, ora-se diferente, com menos palavras, menos justificativas, menos tentativas de convencer Deus de algo. A oração se torna espaço de alinhamento interno. Você não tenta mais mudar Deus. Permite que Ele te molde enquanto o processo segue. Parar de exigir respostas também liberta a mente. A necessidade de interpretar cada detalhe diminui. Você não precisa mais transformar cada silêncio em mensagem oculta. Aprende a conviver com o mistério, sem se sentir ameaçado por ele. Deus deixa de ser uma equação a ser resolvida e volta a ser uma presença a ser confiada. Isso traz uma paz estranha, não porque tudo está claro, mas porque a pressão caiu. Esse estágio revela algo profundo. A fé mais sólida não é a que entende tudo, mas a que permanece mesmo sem entender. Quando você para de exigir, descobre que Deus nunca precisou ser pressionado para continuar sendo fiel. Ele sempre esteve conduzindo o processo. A exigência apenas impedia você de descansar enquanto isso acontecia. Aqui, muitos percebem que o silêncio já não machuca como antes. Ele ainda existe, mas não fere. Ele se torna parte da relação, não uma ameaça a ela. O coração aprende a confiar sem garantias visíveis, e essa confiança é mais forte do que qualquer resposta imediata, porque não depende de circunstâncias. Esse momento não é o fim do silêncio, mas é o fim da luta contra ele. E quando a luta termina, algo novo se revela. Não necessariamente uma resposta, mas uma compreensão mais profunda do que o silêncio produziu. Porque ao parar de exigir, você percebe algo essencial. O silêncio não te quebrou, ele te formou. E é com essa consciência que chegamos ao ponto final dessa jornada. Porque o silêncio de Deus não te quebrou. O silêncio de Deus não te destruiu, mesmo quando parecia que ia. Ele não te afastou, mesmo quando tudo em você dizia que estava ficando difícil continuar. O que você atravessou não foi um vazio sem sentido. Foi um processo que te sustentou de um jeito que você só consegue perceber agora, olhando para trás com mais clareza. Se o silêncio tivesse vindo para te quebrar, você não estaria aqui. Mas você está. E isso diz mais do que qualquer resposta imediata poderia dizer. Durante todo esse caminho, algo foi sendo construído sem alarde. Sua fé deixou de depender de sensações. Sua confiança deixou de exigir provas constantes. Sua relação com Deus deixou de ser baseada em retorno rápido e passou a ser sustentada por permanência. Você não saiu ileso, é verdade. Houve cansaço, confusão, medo e solidão. Mas nada disso te fez desistir por completo. O silêncio não venceu. Ele apenas te atravessou. O que mudou não foi Deus, foi você. Sua fé ficou menos ingênua e mais sólida, menos barulhenta e mais profunda. Você aprendeu a continuar mesmo quando não sentia nada, a orar mesmo quando pesava, a confiar mesmo quando não entendia. Isso não é pouca coisa. Isso é maturidade espiritual. E ela não nasce em dias de resposta clara. Ela nasce exatamente nos períodos em que o céu parece fechado. Talvez você tenha esperado que Deus falasse alto, que explicasse tudo, que resolvesse rápido. Mas o que ele fez foi mais profundo. Ele te ensinou a caminhar sem depender do som da própria voz dele o tempo todo. Não para te afastar, mas para te fortalecer. Porque uma fé que só funciona quando Deus fala é frágil. Uma fé que permanece quando ele se cala é estável. O silêncio não foi ausência. Foi método. Deus não estava distante,
Estava trabalhando em um nível que não precisava de palavras. Ele estava te formando por dentro, ajustando estruturas, retirando dependências, ensinando confiança real. E confiança real não nasce de respostas constantes, nasce da convivência prolongada com o mistério. Se hoje você olha para trás e percebe que não se quebrou como imaginava, isso não é acaso. É fruto de um processo silencioso que te sustentou mesmo quando você não percebia. O silêncio não apagou sua fé. Ele a refinou. Não te enfraqueceu, te amadureceu, não te descartou, te preparou. Deus não se cala para perder pessoas. Ele se cala para formar pessoas que não desistem quando tudo fica quieto. E se você chegou até aqui mesmo ferido, mesmo cansado, mesmo sem todas as respostas, isso prova que o silêncio não foi o fim da sua história espiritual. Foi uma etapa difícil, profunda, transformadora. Talvez Deus ainda não tenha falado como você esperava, mas Ele fez algo maior. Ele te sustentou. E sustentar alguém no silêncio é uma das formas mais profundas de cuidado. Porque quando tudo passa, quando as respostas vêm ou não, o que permanece é isso. Você não foi quebrado. Você foi formado.